bastidores. E aí, esse episódio, com Michel, sem Michel, como é que seria? A dona da história. Ele estava aqui entre nós? Michel teve bastante entre nós, né? É. Falou dele bastante, mas fez bastante falta. Fez falta. Onde será que ele está? E Se a faz gente não falta, conhecesse... e faz Diga. falta o olhar dele como homem e como um homem preto e pela dificuldade que ele vive num país europeu. Eu acho que esse borogodó também para o programa é fundamental para essa identificação do público. A Henriette levantou uma bandeira que eu pensei muito nos 2 episódios, mas não falei. Depois que eu comecei a viajar transicionada, já modificada, eu comecei a ter um olhar muito diferente de toda a população de todo lugar que eu ia. E aí, eu tenho 2 episódios, vou falar muito rápido, que me chocou. Uma, que eu sempre passava meu aniversário em Buenos Aires, em julho. E eu tenho um amigo Hércules, um negão lindo, alto, modelo. Ele já foi modelo. Um dia a gente estava andando na Florida, a última vez que eu fui lá. E aí todo mundo olhando para ele. E eu parei, né? Falei, para. Olhei para um lado, olhei para o outro. Eu falei, Hércules, eu já vim aqui em Buenos Aires 10 vezes. Eu nunca vi negro na rua. Eu nunca vi negro em lugar nenhum. Porque a Argentina fez essa coisa de apagar o negro da população argentina no militarismo, né? Depois eu fui ler um documentário sobre isso, ler livros. Literalmente, né? Eles apagaram. Literalmente, ela expulsaram. Isso me chocou. A segunda foi nos Estados Unidos, que eu não via trans em lugar nenhum. Em lugar nenhum eu não via trans. E a polícia, toda vez que me via, me perguntava se eu estava ali me prostituindo. E eu, grossíssima, com meu belo inglês, eu falava: oi, boa tarde, tudo bem? Quem é você? Vamos ter educação? Quer saber de mim? Sobe aqui no hotel e pergunta pelo apartamento tal. Eu não vou te dar satisfação do que eu tô fazendo aqui, não sou obrigada. Saía pelo meu carro e ia embora. E aí eu descubro depois, conversando com uma trans à noite, numa boate, que elas não saem de casa de dia com medo de preconceitos. Uau! Isso me deixou muito chocada. É isso. E a gente está falando de um país que tem uma lenda de ser o primeiro mundo, né? A gente precisa rever esses critérios, né? Provavelmente eles que inventaram os critérios, né? Sobrancelha. Eles que inventaram os critérios, né? Então, eles botam o número que eles quiserem em si mesmo. É difícil. A imigração é um tema que conversa com a história do preconceito, sim, mas a gente sabe que a gente também corre o risco de encontrar com cidadãos que pensam da forma que está na sua camisa, Duda. Somos do mundo. E aí volta aquela pergunta lá do meu cliente Dal. Tia, quando a gente decola para o infinito, porque eu uso muito essa expressão quando eu trabalho com eles, a gente vai para que país? E essa pergunta ela me acompanha há anos, porque eu acho tão interessante, porque a morte ela é tão generosa, ela é tão universal, ela é tão sábia, que ninguém escapa, nem aquele lá que diz American First. Ele também, eu achei sensacional essa semana, eu vi Eduardo Bueno chamar ele de Mr. Cenoura, e realmente ele parece uma cenoura, porque ele é laranjinha, né? E aqui tem os cabelinhos. Eu achei que esse é o melhor adjetivo mesmo. Hoje eu também tô com a macaca, viu, gente, no lúdico, nessa pergunta aí da Dulce, se vocês fossem morrer e pudessem escolher, qual país vocês iriam? Olha que interessante. Eu iria pra Tailândia. Olha, mas depois que eu tivesse morto, eu ia ter que ter mais informações, né? Tipo assim, eu vou morrer, mas eu vou voltar a ser jovem. E aí é diferente. Boa. Olha, eu gostei desse babado, dessa fofoca. Eu vou pensar para responder no episódio seguinte, tá, Maria Eduarda? Gostei da provocação. Eu sou aquela sarcástica, sabe? Oi? A turismóloga já tá aqui fazendo propaganda da Tailândia aí pra gente. Exatamente. Eu acho que eu iria para Salvador. Eu iria para Salvador.
aquele lugar mexe muito comigo. Mãe era de lá, né? Mãe era de lá. Uhum. E aí, cara, cada vez que eu entro por aquele bambuzal, aquele lugar é mágico. Energético, mágico. Aquele lugar é maravilhoso. Sai do aeroporto, passa aquela estrada, aquele bambuzal. Dá aqueles calafrios, né? É interessante. Com um bom carioca, deixa eu esnobar. Só não pode querer ir à praia, né? Lá. E pior que eu vou, tá? Eu entro no meio do povão lá e fico lá na na praia, meu Deus. Que não é a Porto da Barra, onde fica o povão mesmo, passando óleo. Eu fico lá no meio deles, loura. E todo mundo, minha amiga, tá todo mundo se olhando. Aí eu levanto, vou na água, jogo vôlei com o biquíni enfiado. Não quero nem saber. Falei, eu sou daqui. Você tem uma mensagem a ser revelada. Essa frase que Henriette falou não sai da minha cabeça. E isso precisa ser levado em consideração. Olha, gostou? Gruda com a gente. Fica com a gente nesse e nos próximos episódios. Um beijão, queridos. Até semana que vem. Beijo.